esse tempo. Hoje eu quero dedicar esse pequeno espaço de tempo para que a gente venha ser ministrado pelo Pai e sairmos daqui ativados pelo Espírito Santo de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Sabe, querido, o Senhor tem falado muito comigo a respeito durante essa semana e sobre esse tema. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura de Romanos, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 18. Romanos, capítulo 4, versículo 18, nós vamos ler até o 21. Vamos acompanhar a leitura. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, diga, sem enfraquecer na fé. Sem enfraquecer na fé. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, diga, não duvidou. Por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir tudo o que prometera. Eu fico impressionada porque o livro de Esdras vai dizer que ele, um escriba do Senhor, vai chegar um certo tempo que ele começa a ler a palavra do Senhor no meio da praça. E somente a leitura da palavra, de um dia inteiro, o povo começou a cair em lágrimas. Ele não pregou, irmão. Ele não falou nenhuma palavra do seu próprio entendimento. Ele só pegou a palavra e leu em praça pública. E a Bíblia diz que ficou o dia inteiro lendo. E quando ele termina de ler, o povo está chorando com seus joelhos dobrados ao chão. E eu fico impressionada porque só de ler a palavra do Senhor, a gente podia ter feito o seguinte: olha, não precisa de palavra nenhuma mais. Isso aqui já é suficiente para a gente lutar contra a esperança, conforme a palavra, nós lemos essa palavra aqui. Eu quero falar um pouquinho, querido, sobre esse texto. O que significa isso, então? Esperar contra a esperança? Esperar contra a esperança é acreditarmos quando não há razões nenhuma para nós acreditarmos. É esperarmos da parte de um Deus poderoso, onde pela palavra, pela sua palavra, Ele disse, haja e ouve. A palavra do Senhor então vai nos dizer que Ele traz tudo à existência por meio dEle. Ele é o verbo. E sabe, queridos, nós temos andado muitas vezes com a nossa fé enfraquecida diante de algumas promessas que o Senhor declarou ao nosso respeito. E Jesus trouxe você aqui para que nós venhamos entender que por mais que exista uma espera, não é capaz de tirar a fé de que vai acontecer. Você pode glorificar o Senhor, querido. Você tem que ser o melhor culto da tua vida hoje. Vou dar mais uma oportunidade. Dá um glória a Deus aí, irmão. Amém. Sabe, querida, a glória é para Ele, não é para cá não. Não é para o púlpito não, a glória é para cima. A gente motiva você, somente isso. Abraão sendo idoso, Sara sendo estéril e pela lógica, a impossibilidade imperando. E a gente fica observando as impossibilidades da nossa vida e aquilo que não está acontecendo. Aquilo que a gente queria que acontecesse, mas não está acontecendo. Sabe, querido, nós precisamos lutar contra esse sentimento que tenta liderar, que tenta sabotar a nossa mente, dizendo que o tempo já passou, dizendo que a idade já está avançada, dizendo que os sonhos já foram minados,
dizendo que o processo, não, está muito duradouro. O que o Espírito Santo quer bradar nessa noite, meu amado, é que não importa o tempo, importa que existe uma palavra. Não importa que já os recursos estejam esgotados, existe uma promessa de Deus. Existe algo poderoso da parte do céu para mim e para você, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque a pastora está falando? Não, porque os céus já declararam que vai acontecer. E se o céu já declarou, o que falta então? Falta agora a minha parte. Falta o meu coração estar inclinado para essa fé que eu não vejo, mas eu posso crer que as coisas já estão sendo movimentadas no mundo espiritual, prontas para me entregar, prontas para te entregar, meu amado. Sabe, esse texto ele é muito poderoso, porque faz a gente entender que há uma espera contra a esperança. E mesmo assim, Abraão continua crendo. Eu quero convidar você que mesmo assim, você continue crendo. Fala com a pessoa que está perto de você, você precisa acreditar. Fala com ela como profeta do Senhor, você precisa acreditar. Mesmo assim, querido, ele escolheu confiar na promessa de Deus, apesar das circunstâncias. Existe uma esperança natural para nós, que é baseada nas evidências, baseada naquilo que nós estamos vendo. E, queridos, convenhamos, hein? De acordo com o que nós estamos vendo, se a gente conectar o nosso coração ao que a gente está vendo, seja na internet, seja no jornal, seja até mesmo na nossa vida, a gente acaba ficando cabisbaixo. As notícias tentam trazer tanto terror para o nosso coração, que a gente começa a se desligar daquilo que de fato importa para nós. Então essa esperança natural é a esperança da qual você deposita a sua força. O território, o cenário do qual você está enxergando. Mas o Senhor não chamou você, não me chamou para estarmos olhando com os olhos naturais. Ele nos chamou para nos enxergar com olhos espirituais. Nós entendermos que se ainda não aconteceu aqui nessa dimensão, no céu já aconteceu. E que o tempo, o cronos aqui da nossa terra é diferente do kairos do céu. O andamento do tempo é diferente. E que o Senhor está te preparando. Diga, o Senhor está me preparando. Diga, o Senhor está me preparando. Só que sabe, queridos, há um tempo que realmente é um tempo de preparo. Mas há um tempo que o Senhor já vem falando, olha, já está preparado, eu preciso só que você seja ousado, corajoso. Lembra de Josué? Josué recebeu uma palavra. Olha, Moisés já é morto. Agora eu preciso que você se levante no lugar dele e continue a obra. Já estava pronto. Mas como estava o coração de Josué? Temeroso. Tanto é que precisou ser ouvido da parte de Deus, no coração dele. Seja forte e corajoso. Aí vamos lá, mais uma vez. Seja forte e corajoso. Vamos lá, mais uma vez. Seja forte, seja corajoso. Eu sou contigo, Josué. Sabe, querido, significa que ali já havia um preparo, não pela parte de Josué. Porque nós não temos nada e não somos nada. Mas o Deus que habita em nós é que completa essa obra dentro de nós. Se a gente começar a entender que não é pela nossa força, é pela força do Espírito, nós vamos descansar, querido. Vamos descansar nas aflições do dia a dia. Descansar das aflições ministeriais, espirituais, familiares, financeiras, emocionais. O que eu quero dizer para você nessa noite é que nós estamos andando sobrecarregados de fardos que Jesus não colocou sobre nós, porque Ele te chamou e me chamou para a esperança, para a perseverança, para a fé.
E não significa que a gente vai ser tudo, que a gente vai estar tudo tranquilinho no meio da caminhada. Não, irmão. Vai ter momento de luta, vai ter desafio, mas tudo isso vai contribuir para o teu crescimento, para o meu crescimento. E existe uma esperança, então, sobrenatural, que é baseada somente na palavra de Deus. E sabe o que tem acontecido quando a gente conversa com algumas pessoas? É que não há uma esperança sobrenatural, porque não há base na palavra de Deus. E isso chama a atenção quando uma pessoa diz que só abre a sua Bíblia quando está no culto. Isso chama muito a minha atenção. Isso chama demais a minha atenção quando a gente vê, eu observo, alguém que já está muito tempo na igreja e a gente fala assim, não é que eu fico observando não, tá, queridos? Mas em conversas pessoais, conversas na minha casa ou na casa de pessoas, de falar assim, vamos lá, abre a sua Bíblia em Levítico. Fica no Novo ou no Antigo Testamento? Pasmem, queridos, isso me assusta. Isso acaba me assustando. Não estou falando que me escandaliza, não. Eu estou dizendo, querido, que você precisa caminhar sobre a palavra. E para você caminhar sobre a palavra, você precisa conhecer a palavra. Esses dias atrás eu estava conversando com uma pessoa e eu estava dizendo o seguinte, olha, Deus me mostrou, e me mostrou mesmo, querido. Deus me mostrou que você está perdendo algumas batalhas. Ai, meu Deus, a pessoa começou a chorar. E é verdade, eu estou perdendo algumas batalhas. Então, deixa eu completar agora. Não chora agora não. Deus, você está perdendo algumas batalhas porque não está empunhando nas suas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe, querido, como a gente vai crer em uma palavra que a gente mal conhece? Como nós vamos nos aprofundar em promessas de Deus por um caminho que está igual àquela terra movediça? Enquanto lá no livro de Jó vai nos revelar que o Senhor nos criou para andarmos sobre um chão firme. É sobre isso, querido. A palavra vai abrindo e ampliando a tua visão para que você enxergue, mesmo que esteja longe, que a fé vai te levar à promessa. E as coisas vão acontecer no seu tempo. Só que esse no seu tempo, quem vai te sustentar é a palavra. Quem sustenta? A vida de oração. Irmão, pasme você. Tem crente que não ora. Diga misericórdia. Porque como eu digo que conheço, se eu não tenho relacionamento? Como eu falo que alguém é meu amigo, se eu não tenho tempo para conversar com essa pessoa? Pasmem você. Tem muito. Por isso a palavra vai nos dizer, desperta tu que dormes. E é tempo de um despertamento espiritual sobre nós, amém? E a fé, querido, que o Senhor quer injetar dentro do teu coração, é para que você tenha certeza que se Ele tem apontado a promessa, Ele é fiel e justo para cumpri-la sobre você e a sua casa. A palavra do Senhor vai nos dizer, em Efésios 6,16, a gente falou sobre a espada do Espírito e nem estava aqui na palavra, mas essa outra parte tá. Efésios 6,16 diz o seguinte, tomai, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Querido, olha só que coisa tremenda. Deus é poderoso e tremendo para nos revelar através da sua palavra o que nós precisamos ter e o que nós precisamos vestir para estarmos imunes às vozes, ao agir, à ação de Satanás contra nós. Porque se nós temos em nossas mãos a espada do Espírito, nós temos um instrumento poderoso para acabar
com o nosso adversário. E se nós temos na outra mão um escudo da fé, nós bloqueamos os dardos inflamados de Satanás. E o que tem acontecido com a igreja no mundo? Nós estamos olhando as nossas mãos e nós não temos visto nada. Nada. Aonde está teu escudo, meu irmão? Aonde está tua espada? Porque hoje você precisa, como um bom guerreiro, voltar ao teu lugar e ser reposicionado pelo Senhor. Você quer viver a promessa de Deus? Você quer viver os sonhos de Deus para a tua vida? Amém? Você quer viver os projetos do Espírito Santo que Ele tem para você e para a tua casa? Ah, meu irmão, você precisa ter vontade. Uma das coisas que eu tenho aprendido e conversado com muitas pessoas sobre isso é que a gente precisa ter vontade. Todo mundo sabe que ano passado eu tirei a minha carteira que eu comecei a dirigir já, os 40, chegando perto dos 40, veio essa bênção para mim. E eu lembro, e eu já falei com algumas pessoas aqui, que eu comecei o processo da carteira, da habilitação, em, digamos assim, janeiro. E eu fui protelando. Eu fui empurrando com a barriga, até onde eu pude. Aí, em um determinado ponto, o meu esposo falou assim, olha, o seu processo vai acabar. E o dinheiro investido, nós vamos perder. Aí aquilo já me deu um estalo. Falei, cara, não é possível que eu estou agindo dessa forma, a ponto de ter muito dinheiro, para poder perder. Não é possível. E eu lembro que, então eu sentei na cadeira, no meu quarto, na minha mesinha, eu sentei e eu falei assim, vamos lá, abri um caderno e eu comecei a projetar o que eu preciso fazer. Meu irmão, eu só tinha dado a entrada, a primeira parte, não tinha feito nenhuma aula teórica. E eu tinha até outubro para cumprir o meu processo. E eu lembro que eu sentei e comecei a fazer. Eu preciso desse tempo para fazer essa aula, desse. Eu vou pagar uma taxa para fazer online e eu vou sentar nessa cadeira 8 horas da manhã e só vou sair 6 horas da tarde. Em 2 semanas eu concluí. Sabe por quê? Porque foi prioridade. Priorizei. Então eu quero compartilhar com você que aquilo que é prioridade para você, você consegue. Diga para a pessoa que está do teu lado, o que você prioriza, você vai conseguir. A gente entende o propósito e continua a caminhada, mesmo em noites escuras, porque entende que lá no fundo da nossa alma, as coisas podem mudar. Meu irmão, Deus não nos chamou para viver uma vida estagnada. Deus não nos chamou para viver uma vida protelando. Deus não nos chamou para viver uma vida cheia de pendências. Sabe quando a gente dá entrada em alguma coisa? Aí você vai lá, foi indeferido. Por quê? Está pendente. O que está pendente? Faltou um documento. Faltou isso aqui, faltou... Puxa vida, está pendente. Não está dando seguimento porque tem algo pendente. Eu quero falar para você, querido, que o Senhor vai te dar fé nessa noite, você crê? Para resolver as pendências que tem na tua caminhada, para que você viva a plenitude do Espírito Santo. Tem coisa que precisa ser resolvida, minha irmã, meu irmão. E um culto não vai resolver. O culto vai te impulsionar a tomar uma atitude. Mas amanhã você vai ter que resolver. Amanhã você vai precisar melhorar as áreas que estão escassas. As áreas que precisam de uma atenção. Porque eu entendo, meu irmão, minha irmã, comigo também é assim. Todas as áreas estão 100%? Não! Às vezes a familiar está 100%, a financeira está 70%. Tem hora que um problema
isolado, aflige. Aí tem hora que não, tem hora que a familiar vai precisar de mais atenção e a financeira está 100%. Amém? Pode ouvir amém com a vida financeira 100%? Esses dias eu ouvi, nunca tá, nunca esteve. Eu falei, Senhor, dê essa graça para nós, de termos também a nossa vida financeira 100%. Por que eu estou falando isso? Porque é algo que tira o nosso sono. E em nome de Jesus não vai tirar mais. Amém? Então a gente entende, meu irmão, que as coisas precisam ser alinhadas. A pastora só puxa a orelha. Meu irmão, sabe por quê? Eu puxo mesmo. Porque enquanto a gente tiver uma oportunidade para corrigir, a gente precisa se sentir amado, porque estamos sendo corrigidos. Certa vez eu ouvi a Helena Tanuri, ela falando sobre a correção. Ela disse que o processo dela dentro da igreja foi diferente dos outros. Ela falou que, num livro dela, ela declarou que ela achou que era muito mais puxada para a correção do que os outros. E ela começou a questionar isso. Falei, meu Deus, por que fulano não tem tanta correção, mas eu tenho? E ela começou a gerar aquela indignação dentro do coração dela. Até que o Espírito Santo revelou algo poderoso. Ele disse, Helena, você está sendo mais corrigida porque você está sendo mais amada. E é isso, querido. O Espírito Santo corrige a gente. Fala, ei, não é essa visão que você está tendo, não. Ei, não, esse pensamento, acaba com isso. E esse não é esse caminho que você deve seguir. Não é esse negócio que você tem que fechar. Não é esse curso que você tem que fazer. Essa especialização, não, agora não. Tantas coisas, irmãos. Porque a palavra vai nos revelar. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas serão acrescentadas a você. E a gente vai entendendo, irmão. Tem muita gente se sobrecarregando com o trabalho e está esquecendo da presença. Tem gente que está buscando ganhar dinheiro e está esquecendo e perdendo a alma. Tem gente, meu irmão, que está lotado de compromisso, a agenda está cheia, mas o coração está tão vazio. E a gente precisa cumprir algumas etapas, precisa colocar dentro do nosso coração alguns princípios poderosos, como a fé que crê, até mesmo quando tudo diz que não. A palavra do Senhor vai nos revelar o seguinte, que a visão de Ezequiel no vale dos ossos secos. Então, há uma voz que diz, Ezequiel, pode esses ossos tornarem a vida? E ele diz, tu sabes. E mais uma vez ele pergunta, Ezequiel, pode esses ossos? Profetiza. E ele diz, então eu profetizei como se houvesse me dado uma ordem. E um barulho começou a acontecer. Ossos começaram a encontrar com seus próprios ossos, num só do corpo, que estavam espalhados. Houve um barulho. Tendões começaram a se formar. Pele, órgãos. E quando eu vi, um exército estava de pé, grande e muito numeroso. Sabe, querido, eu quero te chamar a atenção, que pela fé você precisa profetizar no vale de ossos secos da sua vida. Eu preciso. Muitas vezes a gente não tem força para fazer, porque o inimigo sabe aonde quebrar as nossas pernas. O inimigo sabe, meu irmão, quando ele cala a voz de um adorador. Ele sabe que a palavra é tão poderosa porque por meio da palavra tudo passou a existir e pela palavra coisas que não estão acontecendo na nossa vida podem acontecer pela palavra e fé no Filho de Deus. O inimigo é tão astuto que ele sabe as estratégias perfeitas para minar o nosso coração e desativar sentimentos dentro de nós.
Mas o Espírito Santo está aqui, meu irmão. E a gente precisa descansar nele. O Espírito Santo está aqui e está bradando no teu ouvido aí, no meu coração. Continue, continue, continue. Fé, fé, fé. Pega o escudo e vá contra o teu inimigo, contra todos os dardos inflamados de Satanás e continue a batalha, porque uma hora tem vitória. Eu fico impressionada, porque a gente quer vitória, mas a gente não quer guerrear. Pergunta para o teu irmão aí, como? 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 Pergunta aí, com aquele olharzinho de, como que a gente vai ter vitória? Como tem vitória se a gente não se levanta para guerrear? Como a gente quer viver as experiências poderosas do Espírito Santo se a gente não se move no caminho da fé? A palavra do Senhor diz que Abraão então sobe ao monte com Isaque, porque Deus havia pedido Isaque, o filho da promessa. E Abraão, com seu coração entristecido, quase moído praticamente, sobe, não questiona. E a palavra do Senhor então diz o seguinte: Isaque fala para o pai, pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo tudo para o sacrifício, nós estamos carregando tudo para o monte, mas está faltando uma coisa, está faltando o cordeiro. A resposta de Abraão: o Senhor vai prover para si um cordeiro. Irmão, pensa, a gente subir no monte, sabendo que a gente vai sacrificar o nosso próprio filho, e o nosso próprio filho perguntar, aonde que está o cordeiro para o sacrifício? E o pai da fé, Abraão, nos dá uma lição. E é lindo entender a história, porque ele sobe e na hora que ele vai para o sacrifício, vai sacrificar, o anjo do Senhor para tudo. Era só uma provinha. Ah, irmão, era só uma testada no teu coração. Ah, meu irmão, peraí, o que a gente ia pensar? Acho que eu ia dar uma tremida assim. Ai, minhas pernas. Ah, Senhor, é sério isso? Ele glorificou. Obrigado, Deus. Significa que eu passei no teste? E aí, então, aparece um cordeiro. E eles pegam e fazem o sacrifício. Queridos, a fé vai exigir de nós obedecermos sem questionar ao Senhor. Sobe aqui, eu vou. Vai para cá, eu vou. Escuta aqui, eu escuto. Faça isso aqui e eu faço. Porque a fé está produzindo dentro de você. Está sendo ativada dentro de você. Eu preciso obedecer, mesmo quando não tem explicação. E pasme você mais uma vez, nem tudo o Senhor vai te explicar. Nem tudo o Senhor vai me explicar. Agora vira para o teu irmão e fala assim, e está tudo bem. E está tudo bem. Precisa estar tudo bem. Mesmo quando não há respostas, eu tenho fé. Mesmo quando não há uma explicação, eu permaneço. Mesmo quando não tem uma resposta clara, eu permaneço no caminho da obediência, porque eu sei que existe uma palavra, eu sei que existe uma promessa, e pela fé vão ser palpáveis as minhas mãos. Qual é a promessa que você carrega? Qual é a mensagem que o teu coração carrega? O que faz o teu interior bradar que não seja a presença? Porque a presença é tudo isso para nós. Existe algo, querido, e esse algo precisa impulsionar o teu coração. Ah, mas eu tenho me sentido fraco. Sim, irmão. Tem hora que a gente se sente fraco. A gente só não pode ter uma vida de fraqueza. A gente não pode estar toda hora
Aquela pessoa que você encontra na rua e fala assim com ela, tá tudo bem? Ai, se eu te contar os meus problemas. Aí ela conta. Aí depois você encontra, 6 meses depois você encontra de novo a pessoa na rua. Aí você fala assim, puxa, agora mudou, né? Vamos lá, mudou. E aí, tudo bem? Ai, menina, sabe, os mesmos problemas, os mesmos problemas. Eu sei, querido, que tem coisa que não depende de você. Mas aquilo que não depende de você, eu convido você a olhar para o céu. Porque de lá vem socorro. E de lá vai vir a linguagem que você precisa expressar com a tua boca. Porque nós temos perdido algumas batalhas pela língua. A palavra do Senhor diz em Tiago que existe... Eu já fui embora, meu celular até desligou. Desligou não, já parou. Porque já fugiu do que eu estava projetado aqui. A palavra do Senhor diz em Tiago que existe um pequeno membrozinho em nós capaz de destruir tudo. Pergunta aí para o irmão que está do teu lado, que membro é esse? Que parte do corpo é essa? Eu ia falar para você igual criança. Criança a gente ensina assim, ó. Faz assim para ele, ó. Com criança a gente tem que ser lúdico. Se isso aqui não tiver mergulhado no Espírito Santo, isso aqui mina a tua fé. Porque as palavras matam o propósito. Mas elas também têm poder em Deus de vivificar o chamado no teu coração. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Saia daqui com um pensamento de fazer como Ezequiel. Ao invés de olhar para o vale de ossos secos e ser contaminado por aquele cenário de morte, olhar e falar assim, não, peraí, está morto? Tem solução. Vai ter vida aqui. Vai ter vida aqui. Aqui está ruim. Vai ter vida aqui. Ah, mas o meu filho vai ter vida. Ah, mas o meu casamento vai ter vida. Ah, mas aquele sonho que já não é para mim. Quem disse que não é para você? Se foi você, meu irmão, anula essa palavra, rasga esse decreto de Satanás sobre você, porque para a liberdade Jesus te chamou. E essa liberdade é você viver dentro de um propósito e carregar frutos para a eternidade. O que você tem hoje nas mãos é suficiente para você carregar o propósito mais um pouquinho, até viver a plenitude, até viver a inteireza. E eu costumo falar, eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, os maiores questionamentos que nós carregamos na nossa vida, dúvida, incredulidade, nós já temos a resposta dentro do nosso coração. Esses dias atrás eu estava assim, meu Deus, aflita com algumas coisas. Coisas que você também fica aflito. E aí é como se bradasse no meu coração. Precisa fazer um jejum. Falei, porque jejum é disciplina cristã. A palavra de Deus diz em Mateus, quando jejuares. Não é assim, aquele tempo da festa, do ano, do tal, aí você jejua. Não. Ele usa essa mesma palavra, quando orares. E ele usa também quando jejuares. Significa que está ali, ó. Precisa ser algo constante. Tem irmãs aqui na igreja que quando jejua o negócio acontece. E aí eu vou perguntar para você, você está jejuando? Porque tem coisa que não está acontecendo. Porque está faltando um jejum. Ah, pastora, então você está tirando todo o poder de Deus? Não, eu não estou tirando o poder de Deus, porque é uma ordem de Deus. É algo da parte dele. Expulsar demônio? Essa casta de demônio está aqui. Jejua, vai sair. Mas isso aqui está atormentando. Jejua, porque vai parar de atormentar. Querido, quando a gente jejua, tem um mistério muito poderoso. A gente fica menos carnal. É isso.
gente fica mais carnal, a gente fica mais espiritual, irmão. A gente fica mais espiritual. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Paulo diz que as coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. E tem coisa que a gente não está conseguindo discernir, porque nós estamos carnais. A verdade é essa. E a verdade vem sobre o nosso coração para descortinar aquilo que nós estamos fazendo, parar de fazer. Arrancarmos plantações que o Senhor não plantou. Eu não sei se você tem um pedacinho de terra na sua casa. Talvez tenha um jardim. Talvez tenha algumas florzinhas na janelinha da sala, na janelinha da cozinha. Talvez tenha uma plantinha até no banheiro. Quem tem mais do lado de fora tem uma percepção disso acontecer com mais frequência. Você olhar uma planta e falar assim, puxa, mas isso aqui eu não plantei. E aí você ir arrancando aqueles matinhos que deixam feia, sufocam a planta. Esses dias atrás eu tive que fazer isso lá em casa. Tirar um monte de mato que cresceu nos vasinhos. Falei, meu Deus do céu, da onde vem isso? A gente precisa de vez em quando estar, na verdade sempre, submetido ao jardineiro para que ele venha podar o nosso coração, arrancar aquilo que ele não plantou e plantar, cultivando aquilo que ele determinou para nós. Você está entendendo, querido? Diga amém. Quero que você abra a sua Bíblia em Isaías 42, 3. Isaías 42, 3 diz para nós: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Eu vou ler aqui na outra versão, que tadinho, eu fechei uma versão com Ramon do primeiro versículo e depois esqueci de mudar. NVI, acho que é NVI, diz assim: não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Querido, você já pegou uma cana na mão, já? Já pegou, né? Você já foi lá no Soberbo tomar um caldinho de cana? Nossa cidade tem esse, né? Na verdade, várias cidades, mas tem muito isso, vira um ponto turístico. Só que eu quero te atentar a essa noite a uma coisa. A cana, ela é muito frágil, é uma planta muito frágil. Ela é uma planta que, se ela for rachada, ela não serve para nada. Pode jogar fora, porque está rachada, está quebrada. Para alguns processos já não vai servir, precisa estar inteira. E a palavra do Senhor vai nos revelar essa verdade, que mesmo que a cana, o texto vai continuando, mas a gente não vai ler não. Mesmo que a cana esteja quebrada, ou seja, a ponto de ser lançada para o lixo aos olhos humanos, aos olhos de Deus, Ele não despreza. Você pode dizer um amém por isso? O que eu quero dizer para você é que mesmo que você chegou por essas portas, mesmo que você tenha chegado por essas portas, se sentindo quebrado espiritualmente, o Senhor não está desprezando o seu coração. E Ele continua dizendo, o pavio não se apagará, continuará fumegando. O pavio até pode estar quase apagando, mas o Senhor sopra a vida novamente e chama para você continuar brilhando, continuar com intensidade. O óleo não vai acabar, meu irmão. O pavio não vai acabar. Você vai continuar queimando. Há dias e dias, mas você vai continuar. E você, como um filho maduro, como o pastor disse uns domingos atrás, como um filho maduro, vai conseguir identificar a estação que você está.
Você vai conseguir identificar o momento que você está. Olha, eu estou meio cabisbaixo. O que eu preciso? Eu preciso orar mais. Ah, mas eu estou cabisbaixo, então eu não tenho força para orar. Aí eu vou te contar um segredo. Você precisa contar com mais um para te ajudar. Sabe o que mais tem acontecido? É que as pessoas estão sofrendo sozinhas. E elas acham, assim como também às vezes nós achamos, que nós vamos conseguir superar esse momento. E tem hora, meu irmão, por nós já termos superado outros momentos, nós achamos que vamos superar sempre. Enquanto o Espírito Santo está falando ao teu coração, pede ajuda, eu te ajudo, mas eu também coloco pessoas para te ajudar. Peça conselho, na multidão de conselho tem sabedoria. Está em dúvida? Pede conselho. Está fraco? Pede ajuda. A fé, querido, que será ativada dentro do nosso coração, vai nos mover para esse lugar de maturidade. E a gente identificando o tempo que a gente está, meu irmão, é importante. Que a gente precisa saber como agir, quando ficar parado, qual é a estação. A estação é do inverno? É da preparação para a promessa? Ou eu já estou na estação da primavera que eu preciso correr porque já está florescendo? É a estação de eu ficar sentado e esperando algumas coisas? Ou a estação onde Deus está falando, movimenta? As situações, elas podem até tentar abafar as promessas que nós temos. Os desafios podem até nos colocar num lugar onde a gente diga, eu não mereço. A espera pode até fazer com que a gente lute contra a esperança. E a gente pode até ter chegado quebrado aqui nesse lugar, se sentindo uma cana quebrada. Mas a palavra de Deus diz em Jó 14, 9, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. A palavra do Senhor diz que mesmo que uma árvore que tenha sido cortada e morta, ao cheiro das águas, ela volta a viver. E é lindo e poderoso o Evangelho da graça de Deus, que olha para mim, que olha para você, e fala assim, não, eu vou colocar fé no coração dele, para ele ter certeza que em mim ele pode todas as coisas, porque eu tenho fortalecido ele. A gente olha para a gente, irmão, a gente olha pelo grau de merecimento. Ah, mas eu fiz isso. Ah, mas eu pequei. Ah, mas eu fiz aquilo, eu não mereço. Nós não merecemos de fato. Mas a graça nos alcançou, nos deu um destino. A graça tocou, envolveu, foi irresistível, a ponto de nós olharmos e nós nos submetermos a ela e falar, peraí, eu me lanço, eu perco as minhas forças diante dessa graça. A graça nos envolveu, nos presenteou com algo que eu e você não merecíamos. E não somente deu a salvação, mas também nos deu promessas. E essas promessas, elas são movidas pela fé. E hoje o Senhor vai te dar esse combustível, meu irmão. Você tem promessa? Levanta a sua mão assim. Só quem tem promessa, levanta a mão. Quem tem promessa que ainda não foi cumprida? Levanta a mão. Eita, todo mundo também tem, né? Tem as promessas coletivas, que eu não sei quantas são. Não sei se são 8.000, sei, não lembro. Mas tem muita promessa no coletivo. Mas tem as promessas individuais, onde o Senhor falou com você o que Ele faria através da tua vida. E eu creio. Eu creio nesse Deus que fala, mas eu também creio nesse Deus que fala e completa. Porque se Ele ainda não completou, significa que o que Paulo diz, eu estou citando tanto Paulo hoje, né? O que Paulo diz, se Ele não completou, significa que Ele está aperfeiçoando. Então, irmão,
Se alegre. Se alegre na esperança. Não por aquilo que você está vendo. Porque talvez o cenário seja de morte. Talvez alguns decretos já foram lançados. Mas essa noite serão pisados pelos nossos pés. Porque aquilo que Deus não determinou sobre nós, nós não aceitamos. E ao cheiro das águas vai brotar. E nesse trecho a gente observa. Mesmo quando uma árvore é cortada. Lá em casa a gente tem uma árvore que a gente cortou. E esses dias atrás, quando eu falo esses dias, irmão, pode ser há muito tempo atrás. Eu me perco na data. Um tempo atrás, eu saí para dar uma olhada no jardim e tal. E no tronco dela, eu tenho até uma foto. Eu tirei uma foto nesse dia. No tronco dela, estava crescendo um ramo na lateral, assim, já estava grande. Eu falei, gente, como é que eu não observei esse ramo? Que já está grandinho o ramo. Eu lembro que nesse dia eu sentei, porque eu sou melancólica, né, irmão? Melancólico é introspectivo. Ele olha para o céu e fala, o céu está azul hoje, que tonalidade linda. Olha que flor maravilhosa, o rosa desse. Esse rosa foi o Senhor que fez. O sanguíneo já olha, ai meu Deus do céu. O colérico já olha, ai meu pai. Glória a Deus, foi o Senhor que fez, mas precisa chorar? Eu lembro que eu sentei para refletir sobre aquilo. E eu sentei e eu fiquei observando aquele tronco. E aqueles ramos saindo do tronco. E eu comecei a me lembrar do dia que nós cortamos aquela árvore. Falei, Jesus amado. Eu comecei a lembrar como foi o processo e a dificuldade do rapaz em cortar. Eu me lembrei que a campainha tocou no dia e a gente falou assim, meu Deus do céu, será que está importunando alguém, né? Eu não, de fato não estava importunando ninguém, mas a vizinha chamar, falei, pode ser alguma coisa. Ela olhou e falou assim, me dá o telefone dele, eu quero cortar a minha também. Falei, tá bom. E aí voltei lá e fiquei observando aquela situação toda. E esse texto veio ao meu coração. Sabe, a gente pode ter sido cortado com algumas circunstâncias da vida, irmão. Erros que até mesmo nós cometemos. Decisões que nós não ouvimos a voz do Espírito Santo e tomamos. E Deus, com a sua infinita misericórdia, diz, olha, não é colocar a água para voltar à vida. Não é isso que Jó está dizendo. Jó está falando o quê? Ao cheiro. Cheiro. Não tinha água, é cheiro. Então, meu irmão, diante de todas essas situações, Deus continua no trono da graça. Deus continua no controle. Deus pode fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ah, Senhor, não seja tardia a Tua promessa sobre nós. E esse ao cheiro das águas vai nos remeter que a gente precisa ter fé. Porque as coisas vão ser colocadas no lugar. Está tudo uma desordem? Está desordenado? Deus vai colocar no lugar. Esteja sensível à voz dele para você entender o que é preciso fazer para que ajude no processo também para colocar em ordem. Ah, mas ajudar no processo? Não, olha só. Presta atenção numa coisa. Deus é soberano. Amém? Deus é poderoso. Amém? Você crê nisso? Mas a palavra de Deus também diz que em meio a alguns milagres de Jesus, Ele utilizou as próprias pessoas no meio do processo. Então significa que os milagres e promessas vão acontecer na nossa vida, mas também somos envolvidos por Ele no meio do processo. Ele conta com a gente também. Precisa contar? Não, porque Ele é soberano, Ele é poderoso, mas Ele também nos envolve no meio do processo. Que coisa maravilhosa. Quero convidar você a se colocar de pé. Aleluia. Tem uma música
antiga. Pode baixar aí, Ramon.